Ficou distante. Anti-lesões. Eu acho que começou a gravar agora. Boa noite, boa noite. Bem-vindos ao dia 3 da jornada anti-lesões. Vão entrando, vão se achegando, vão preparando o café, a caneta, foco, força, fé e café e fone de ouvido, para focar aqui na aula hoje, hein? Hoje é o terceiro dia só para os fortes, hein? Tinha 37 pessoas no primeiro dia, ontem tinha 20, hoje ficaram os fortes, 15 pessoas. Me coloquem aqui, por favor, de onde vocês são, tá? São enfermeiros, se já são estomaterapeutas, de onde são, tão verdadeiro fascínio de saber onde vocês são. Ana Carla já falou boa noite aqui, boa noite. Já estão com o café, com a caneta na mão e o caderno? Vamos lá, então. Dia 3 da jornada anti-lesões. Amorzinho, vou pedir para você ficar meio de olho. A hora que eu ficar de pé, só para você regular para mim a câmera. Sim. Vão entrando, gente. Muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença preciosa e de vocês, pela atenção. Paraíba! Eita! Josiane, que firme e forte os 3 dias, Josiane. Isso aí, mudar a sua vida. Enfermeira Santa Casa de Caieiras. Eu trabalhei na Santa Casa de Piracicaba e na Santa Casa de Limeira, no início da minha vida. Salvador, Bahia, Cláudia Hardman. Nossa, olha o sobrenome. Parece aquela empresa de curativos, que eu não vou falar o nome. Sem conflitos de interesse. João Pessoa, Paraíba, Nízia Samara. De onde é a Nízia? A Nízia, acho que já falou aqui. Gente, eu sou meia lerda aqui para conseguir saber o nome, gravar o nome, gravar os estados, como vocês estão falando separado. Alexandra, Salvador, Bahia. Sejam bem-vindos, bem-vindos. Eu vou levantar um pouco? Sim. Melhor não, né? Tá. Porque não tem como ver, vai dar. Tá bom. Tem horas que eu vou levantar, gente, vai cortar um pouquinho aqui só para eu escrever aqui, mas eu vou talvez preferir ficar sentada aqui para vocês verem melhor a apresentação, tá bom? Vamos lá, então. A gente falou durante essa jornada muitas coisas, né? Eu recomendo a vocês que assistam o dia 1, o dia 2 e o dia 3. Eles fazem parte de um raciocínio. É muita coisa para eu dar num dia só, né? Então, por isso que eu dei em 3 dias diferentes. Não sei se vocês estão no grupo do WhatsApp. Entra depois pelo link. No grupo do WhatsApp estão disponíveis a aula 1 e a aula 2, onde a gente falou como diminuir lesões de pele, como é possível reduzir esse número de lesões de pele. E também na aula 2, a gente falou sobre como a comunicação, o comportamento e a consciência fazem toda a diferença em qualquer meta que a gente tiver dentro do hospital, mas principalmente na prevenção de lesão de pele, porque não aparece a consequência da não mobilização das medidas de prevenção, as consequências a gente não vê na hora, né? As consequências negativas, né, da não realização das medidas preventivas, das medidas de segurança, elas não aparecem na hora. Então, o processo de comunicação tem que estar claro, né? E ontem eu expliquei todo esse processo, como ele é escrito, ele é falado, ele é verbal, ele é na passagem de plantão, o comportamento das pessoas, o que leva elas a fazer ou não, né? E a consciência para aquele problema. Eu tenho consciência que tenho que beber água, mas bebo pouca água durante o dia, né? Tem dia que eu fico o dia inteiro com 2 copos de água, vejam vocês, mesmo tendo o conhecimento do que é para ser feito não garante que as pessoas façam. Por isso que vocês treinam e eles não fazem. Muitas vezes a gente tem essa fala, nossa, a gente já treinou, a gente já fez, a gente já mostrou na aula e eles não fazem, porque a gente tem que ficar dando corda no relógio, né? Por isso que eu montei o método anti-lesões, tá?
porque não basta só a consciência, a consciência, a consciência em vários níveis, né? A consciência de saber e estar disposto a fazer, a consciência de saber estar resistente a fazer, né? A consciência de saber e estar ainda em cima do muro. É mais ou menos quando a gente começa uma dieta na segunda e na terça a gente quebra ela e chuta o balde o resto da semana. É mais ou menos isso, tá? Só para o ser humano funciona dessa forma. E essa aula que eu dei ontem, gente, vocês podem trazer para outros universos. Universo da Flebit, eu estou olhando para a câmera do notebook, coisas de principiante, né? Nessa questão de fazer essas lives mais profissionais. Mesmo que seja Flebit, mesmo que seja queda, mesmo que seu problema seja outros indicadores, você trazendo esse método, a comunicação, o comportamento, a consciência, e você ajustar posturas que você vai trabalhar, né, em vários aspectos da prevenção, você vai ver que você consegue puxar a sua equipe sem eles perceberem, eles já estão fazendo o que vocês querem, tá bom? Então, partindo disso, partindo da aula 1, que a gente descobriu o que tem que ser feito, na aula 2, né, o quanto que é importante a gente sabe conhecer a nossa equipe, a consciência, estimular os comportamentos lógico, trazer o conhecimento é importante, mas para fazê-los entrar em ação, são outros 500, né? Então, defina a sua meta, defina metas alcançáveis, tá? Não queira diminuir todas as lesões nesse mês agora, né? Procure quem vai te ajudar nessa caminhada. Alianças poderosas, né? Quem vai te ajudar com essa meta? Cria um senso de urgência para a equipe, né? Tem os métodos de Kotter de gerenciamento de equipes. Cria um senso de urgência para vocês, precisamos reduzir as lesões de pele. E que curso você precisa fazer para alcançar essa meta? Cursos mudaram a minha vida sempre, a partir do momento que eu fui me especializando, cada curso que eu fazia, cada curso que tinha, eu estava lá, parecia rato de congresso, eu ia em todos mesmo. A sua fala vai mudar, seu comportamento vai mudar, cada vez que você vai num curso, é uma sacada que muda a sua vida. E não é só sacada, gente. Às vezes, um café que você toma com uma pessoa, aquela pessoa conhece tal pessoa que também trabalha com pediatria, que trabalha com estomaterapia, que tem alguma ligação com o seu projeto. Você conta um pouco do seu projeto? E uma dica poderosa que eu vou dar aqui hoje, estudem sobre Pitch Elevator, né? Como fazer mostrar o que você faz em 1 minuto de elevador, né? Como se você encontrasse com alguém importante num elevador, como você venderia o que você faz na sequência de 1 minuto que você estiver subindo no elevador com essa pessoa, né? Então, nessas horas, às vezes, que a gente faz alianças poderosas, network é poderoso, vale mais que dinheiro, muitas vezes, e aí você vai crescendo, expandindo a sua mente, expandindo o seu desenvolvimento e subindo em outros cargos, conquistando hospitais melhores, sabendo tudo isso aqui que eu vou te falar, gente, você vai estar com a sua linguagem mais no mesmo nível, né, de hospitais melhores, tá? Ok, aqui. Ou de hospitais, ou de pessoas que fazem com que você atinja a sua meta de onde você está. Estou falando assim de hospitais melhores de salário, ou que vão te dar outras oportunidades. Se vocês quiserem também, porque se não quiser, está tudo bem. Pode ser que vocês queira ficar onde você está e queira melhorar o lugar que você está. Né? Não tenho condições de sair aqui agora, mas gostaria que o trabalho aqui fosse diferente, gostaria de... Tá ótimo também, não precisa você também não é obrigatório que você tenha a ambição de sair do lugar que você está, tá? Então, aqui, eu vou dar mais pontos que você pode se atentar, para
para ter o seu serviço de estomaterapia dentro do hospital. Se você é enfermeiro, não tem estomaterapeuta exclusivo dentro do seu hospital e você gosta dessa área, quer seguir essa carreira, monte um grupo de pele, já falei isso 3 dias. Não é porque você não é estomaterapeuta que seu hospital vai ficar sem atendimento a pessoas com estomias, atendimento a pessoas com feridas. Nós, enfermeiros, temos o conhecimento para cuidar desses pacientes. É lógico que a especialidade vai ter um outro olhar, mas vocês podem, agregando o conhecimento e implementando as medidas e a assistência necessária a esses cuidados tão particulares que são os pacientes da estomaterapia. Então, vamos lá, você vai montar um grupo de pele, você vai montar, né, um serviço de estomaterapia, ou você já está inserido nesse processo, mas está confuso no que fazer? Então, eu sempre divido ao meu ambiente de trabalho, as minhas 5 frentes de trabalho aí, em avaliação de feridas, né? Esse cara aqui, gente, ele rouba o seu tempo na maior parte das vezes. Esse cara, a avaliação de feridas, ela vai roubar o seu tempo todo se você deixar. Então, se você não conseguir deixar um dia destinado, o dia das avaliações destinadas, os horários que você vai destinar à avaliação de feridas, quanto você vai delegar para o grupo avaliação de feridas, e olha aqui, gente, que eu estou trazendo conteúdo aqui para vocês, assim, de muito tempo de trabalho, tá? Vocês vão ter uma visão, assim, com esse conteúdo que eu vou dar, que muita gente não tem acesso, tá? Então, vocês aqui, os 20 que foram firmes e fortes aí para continuar os 3 dias, então, delimite esse tempo da avaliação de lesões de pele, avaliação das dermatites, avaliação das lesões, porque senão esse cara vai roubar todo o seu tempo e você não vai conseguir fazer as outras coisas, tá? As reavaliações, os dados, né? Tenha dados do que você faz. Eu ainda tenho muita angústia nas minhas reavaliações, e eu sempre vou estar cheia de projetos, sempre vocês vão estar cheios de projetos para mudar o lugar que vocês estão, né? Então, tenham sempre projetos em cada área de trabalho para você se desenvolver cada vez mais. Então, grupos de pele, se não tem, monte, né? Tem o regimento, tem uma aula de grupos de pele lá na comunidade anti-lesões, o regimento desse grupo. Vou falar um pouquinho hoje de alunas que montaram grupos, né, e que estão aí tendo resultado, caminhando. A gente vai batendo cabeça no começo, tá, gente, quando a gente monta os protocolos, mas a gente segue, tá? Estomias, desde a consulta, a demarcação, implanta a demarcação no seu serviço, faz o curso, né? A orientação de alta, esse paciente não pode ir embora do seu serviço sem saber cuidar da sua estomia, sem que o cuidador, o familiar, saiba como cuidar daquela estomia. É, assim, chega a ser uma heterogeneia a gente mandar esse paciente embora sem saber cuidar da sua própria estomias, tá? Então, a gente tem muito a fazer, né, nessa frente de trabalho aqui. Que outra frente de trabalho? Os protocolos, deixar descritos, né? Protocolos e parte burocrática, parte de prontuário eletrônico, né? Como que eu vou redigir? Estudar o que tem mais de novo para deixar o protocolo, né, mais próximo possível. Lembra sempre de onde você está e com o que você tem. Tem só papel? Vai fazer só no papel. Hoje vou falar aqui o caso do Dielson, acho que ele entrou aí, né, Dielson? Dielson tem só papel e tem um protocolo lindo descrito, que eu falei para ele que ele tem que até que levar para congresso isso, mesmo, fazer com que tem, gente. Se você não tem prontuário eletrônico, vai no papel e tem trabalhos lindos e maravilhosos que a gente pode fazer com o que tem. A se atualizar, né? Deixa eu tirar a barra aqui para eu conseguir ler o meu slide aqui, e criar os protocolos dentro da sua instituição. Fora isso, você tem a parte burocrática de indicadores de qualidade. Indicadores de qualidade, gente, eu vou responder algumas perguntas que foram feitas no privado e que eu trouxe, que são perguntas que se repetem lá no canal. Redigir o que o seu indicador vai medir, você pode criar vários deles, né? Estudar o que faz sentido para a sua instituição, você medir, o que faz sentido para você, preciso medir mais sobre DAI. Onde estão as DAIs, que tipo de DAIs que são DAIs mais moderadas, ou são as DAIs mais leves? Enfim, se atualizar
com isso e ter ideias para criar os indicadores, fazer o benchmark com outros hospitais do que é feito com isso, e o network, né, dentro da comunidade é isso, a gente trocar o que você faz aí, o que vocês medem indicador de centro cirúrgico, não medem, né, o que você vai colocar nesse indicador para medir se o seu serviço é bom, se o seu serviço é ruim, se tem muita dermatite, o que está causando essas dermatites, por exemplo, onde elas mais acontecem, é mais na pediatria, é mais na UTI que estão acontecendo, é mais no paciente que está com diarreia, o que está faltando para a gente controlar essa diarreia? Você vai encontrando as falhas. Os indicadores, é uma ferramenta que vai mostrando para onde você tem que direcionar o seu processo de gestão, né? Então, não precisa ser um indicador que todo mundo tem. Alguns são obrigatórios, lógico, indicadores de qualidade das 6 metas internacionais, né? Que é da medicação, enfim, a cirurgia segura e a lesão por pressão é uma das 6 metas internacionais. E aí, então, você pode criar. E eu deixei em vermelho aqui a prevenção. Tem que ser uma frente de trabalho. E a frente de trabalho é o seu tempo dedicado para a prevenção. Que tempo você dedica para a prevenção? Essa hora que você treina a equipe 2 vezes por ano, 1 vez por ano, e pronto, acabou, né? Que mais? Que tempos que você deixa no protocolo de prevenção? O que você faz no seu dia a dia que lembra com que as pessoas tenham que fazer? Ou que estratégias que você coloca para que você saiba que a equipe está fazendo ou não? E os métodos, né? Que métodos e ações, e como você mede se esse plano de ação que você fez, né? E o plano de ação pode estar dentro aí dos processos burocráticos, planos de ação, redigir o plano de ação, quem vai ser responsável pelo plano de ação, que tempo, né? Metas alcançáveis. Que tempo que eu vou medir nesse plano de ação, que resultado que ele teve. Então, claramente não dá para a gente fazer isso sozinho. Claramente a gente tem que ter um grupo, tem que ter pessoas e aliados para a gente trabalhar aqui em todas essas frentes de trabalho e tudo isso que a gente tem que fazer. É lógico que, dentre todas, né, essas 5 frentes de trabalho, todas elas envolvem a lesão por pressão. Protocolo tem que ter lesão por pressão. Indicador tem que ter lesão por pressão. Né? A estomia é só a prevenção da lesão peristoma, mas, por exemplo, as estomias, a gastrostomia tem pressão de lesão por dispositivo. A traqueostomia tem pressão de lesão por dispositivo, geralmente aqui na região da fúrcula, né? na região inferior aqui. Na avaliação de feridas, você está avaliando muitas vezes lesão por pressão, e se não prevenir, vai ter que ficar avaliando ferido, avaliando e correndo atrás do próprio rabo. Desculpa. Gente, e agora eu queria abrir para perguntas. Eu queria abrir para vocês perguntarem, e se alguém, uma corajosa, né, gostaria de receber uma mentoria aqui Express. Elaine, tem um problema sério de lesão por pressão, tenho dúvidas em indicador, tenho dúvida de notificação, e a gente poder fazer um bate-papo aqui só para vocês, talvez, desmistificarem algum problema aí na lesão por pressão, nos protocolos, algo que eu possa ajudar. Alguma corajosa aí de plantão? Quem está me escutando? Boa noite. Podem escrever aqui no chat, podem abrir o microfone e falar. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta de toda a aula que eu falei? Olha, você falou sobre aquilo, eu fiquei com uma dúvida. Vamos lá. Tenho dúvidas sobre o Luana. Protocolo, deve ser. Não estou conseguindo falar. Pode escrever. Talvez esteja configurado para não abrir o microfone. Pode escrever, tá?
enquanto vocês pensam nas dúvidas, eu vou colocar algumas dúvidas mais frequentes aqui que aparecem no meu direct, tá? Então, Elaine, como eu inicio o processo de notificação? Como eu inicio esse processo de notificação? Gente, tem hospitais que vão ter sistema de notificação com alguma empresa, tipo Epimed, né? No hospital que eu trabalhei é via Epimed. É um sistema de notificação, né, de eventos adversos. Ele consegue, você tem a oportunidade ali de classificar se o evento de dano leve, enfim. Você pode colocar o nome do paciente, o atendimento do paciente, você pode fazer de forma anônima. E só que eu falo que a notificação é extremamente importante que você tenha um meio de que as pessoas notifiquem, ou um meio que você mesma possa notificar, mesmo sendo impresso, e que você possa medir, pelo menos, da onde estão vindo as lesões. Então, você precisa saber, né? Você precisa criar um impresso, ou um sistema, ou um form, se for possível, não é a maneira mais segura, mas de onde é essa lesão, onde ela ocorreu, né? Que estágio que ela é, qual o contexto, como ela aconteceu, porque ela pode ter acontecido não por culpa da equipe, né? Nós falamos nas aulas anteriores. Esse paciente pode estar extremo grave, e nas mobilizações ele se descompensa e não consegue se recuperar, e aí a gente justifica mesmo que ele não podia, porque se ele está grave, a equipe fala, está grave, a gente não vai mobilizar. Tá, mas ele está grave, ele instabiliza, mas ele consegue se recuperar na mobilização? Tá, então vamos tentar fazer pequenas descompressões, porque senão a gente fica com essa muleta, o paciente não pode ser mobilizado, e ele pode, né? Só por medo de mobilizar. Então a gente tem que criar essa maturidade na equipe para também reconhecer. Isso você vai fazendo análise crítica, né? Mas o processo de notificação, ele pode ser, gente, numa ficha simples de notificação, onde você tem que saber esse paciente de onde que ele é, que unidade que aconteceu a lesão, que tipo de lesão que era, e aí também tomem cuidado, porque algumas pessoas vão escrever lesão por pressão, e a hora que você vai avaliar é DAI. Tem um contexto de evacuação líquida, diarreia ali, tem fissura interglútea, então o contexto aconteceu mais por umidade, mais por exposição à umidade do que pressão propriamente dita, né? A pressão seria um fator secundário. E aí, quando você tem essas fichas, e quando você recebe essa notificação, eu costumo planilhar para ter outras perguntas que eu faço ali no Excel, para que a gente possa saber que tipo de lesões, de onde elas são, quais as causas dessas lesões, e a partir daí você tem o seu primeiro banco de dados para saber o que acontece. E é maravilhoso a hora que você tem um banco de dados de um mês, olha, as nossas lesões maiores nem são lesão por pressão, são DAI e são na pediatria. Pronto, vamos lá treinar a pediatria, né? Ou vamos lá fazer plano de ação na pediatria. Vamos lá ver o que está acontecendo, né? Existem várias formas da gente fazer isso, tá? Outra questão que cai muito aí na prova do meu direct, como eu faço o cálculo do indicador? Quem geralmente determina isso é o núcleo de segurança do paciente, o pessoal da qualidade, tá? Que vai determinar como faço o cálculo do indicador, mas se você entra na Anvisa, na RDC 36, eles dão como sugestão, você faça o número de lesões novas que ocorreram dentro do período de internação, veja bem, tem que estar dentro do hospital, não são lesões que vieram de fora, né? Elas não contam, você pode fazer um indicador para essas lesões que vieram de fora, você pode criar, mas sobre o denominador, número de pacientes em risco, né? Que seriam os pacientes com Braden elevado, muito elevado. Veja que esse é um indicador muito difícil de fazer, né? Quem tem sistema de prontuário eletrônico, sistema integrado, que você consiga filtrar todos os pacientes que foram realizados o Braden e todos os pacientes que foram realizados o Braden adequadamente, a interpretação tem que estar correta, e
eu tenho que ter o relatório desses pacientes. E o enfermeiro tem que ter realizado o Braden de todos os pacientes. Então, não é um indicador fácil com esse denominador, tá? Imagine quem tem que fazer isso e tem tudo no papel. Para isso, alguns hospitais usam o denominador paciente-dia, né? Eu também não sei explicar como eles chegam a esse cálculo, né? É o hospital que é o pessoal do SAMI que dá esse número, mas é muito mais fácil você trabalhar com esse dado. É lógico que é um dado que dilui, né, a verdadeira porcentagem de lesões que ocorreram, mas você chega muito próximo, você consegue reconhecer, chega muito próximo de saber quanto você está bem ou quanto que você não está bem, né? Quanto seu hospital ele tem qualidade ou não. Por exemplo, se você tem mais de 10% de lesão, já é um número bem alto, né, de lesões. E também, gente, isso tem muita relação com o tipo de paciente que você tem internado, né? Então, dentro de uma UTI, né, que tem muitos pacientes graves, com comorbidades, fatores de risco, em diálise, se a sua UTI, se os seus 10 leitos de UTI têm esse perfil de paciente, é lógico que você vai ter que colocar a sua meta, não tem como você também exigir da sua equipe que alcance uma meta de lesão zero neste tipo de paciente. E é por isso que, graças a Deus, que hoje a gente tem até um trabalho muito bonito da Aline Ramalho, do Sírio-Libanês, onde ela traz um pouco essa discussão, né, de falência de pele. Na NPAP também, né, eles trazem muito essa discussão do paciente que está em quadro grave e que pode estar sofrendo uma falência de pele, e para a gente conseguir, na análise crítica, tirar esse paciente do indicador e não tratar isso como uma falha de assistência, tá? Para isso, aí seria uma aula de mais 1 hora, tá, gente? Não é tão fácil para a gente tirar, a gente tem que ser muito honesto, tá? A gente tem que fazer uma análise bem crítica mesmo, para não ser nem injusto com a enfermagem, com a equipe, e também não ser injusto com o dado, tá? Como engajar a equipe, né? Então, tem várias formas de você engajar a equipe, e muito do segredo está dentro da aula que eu dei ontem, na comunicação, no nível de consciência, e dos 3 Cs que eu falei ontem: comunicação, nível de consciência, oh meu Deus, eu mesmo tô esquecendo. E aqui, comunicação, só um minuto. Comunicação, nível de consciência e o comportamento, que funciona como uma célula, né? Sem esses três Cs, é difícil você engajar a sua equipe. Você tem que comunicar bem, você tem que saber o nível de consciência, trazer o nível de consciência deles o mais próximo possível, mas você tem que moldar o comportamento com estratégias, com treinamento. O treinamento, né, a gente sempre traz metodologias ativas para esse treinamento não ser pesado, porque as pessoas, eu dei na aula do treinamento admissional que a gente deu 2 semanas atrás, as pessoas, elas prestam atenção nos 10 primeiros minutos de aula, e depois disso, o pensamento começa já a divagar. Então, a gente tem que trazer metodologias ativas para eles estarem presentes para o seu treinamento durante o tempo todo, tá? E as estratégias diárias, né, como checklist de verificação, enfim. Aí aqui eu já até acabei falando, o paciente em fase final de vida entra no indicador de lesão, e aí é uma conversa muito séria entre você, o seu gestor, setor de qualidade, núcleo de segurança do paciente, entenderem, né? E aí eu sempre divulgo a dissertação de mestrado da Edinalda Frank, que fala muito sobre as alterações da pele na fase final de vida. Alguns pacientes vão apresentar essa alteração de pele, também não é justo com o nosso indicador a gente colocar lesões de pele que fazem parte do processo de terminalidade. Se esse entendimento for, né, de todos dentro do hospital que você trabalha,
faça um projeto para retirar essas lesões do seu indicador. E isso, às vezes, o próprio óbito vai confirmar que esse paciente estava em fase final de vida. Existem várias escalas aí do pessoal do paliativos para determinar que esse paciente está no processo de morte, e são muito interessantes também. Vamos lá. Rai, me ajuda aqui um pouco, que eu não sei se eu consigo responder todas as dúvidas. Protocolos de prevenção neonatal, se existem guidelines. Guidelines, eu não sei te dizer, mas o Dielson está aqui e é da comunidade antilesões, acho que vai poder me ajudar muito mais, a Adriele também. Em relação à demarcação estomia, o que seria? Demarcação de estomia, Janaína, é assim: os pacientes que vão fazer cirurgias de colostomia, ileostomia, eles têm que ter o seu estômago demarcado dentro da musculatura reto-abdominal, longe de dobras, longe de ondulações anatômicas, longe da crista ilíaca e longe do umbigo. Para isso, a gente tem um método, uma técnica para fazer essa demarcação pré-operatória, para que o equipamento coletor ele fique bem aderido quando o paciente vai trocar a sua bolsa coletora. O equipamento coletor é a bolsa, tá, gente? O nome certo é equipamento coletor. Quando o paciente não faz essa demarcação antes, cirurgias de urgência, às vezes o médico, pelo paciente estar deitado, quando o paciente fica na posição sentada, aquela estomia está justamente numa área de dobra, e você não consegue adequar nenhum equipamento coletor. E ele pode sofrer aí, pelo resto da vida, uma necessidade de troca de equipamentos frequente, ele pode ter vazamentos desse equipamento durante, né, o seu horário de trabalho, seu convívio social. A gente pode prejudicar a vida desse paciente durante o resto da vida dele, né? Então, a demarcação pré-operatória é muito... inclusive, um direito do paciente que vai ser submetido à estomia, segundo os direitos internacionais, né, pela Associação, né, de Estomia. Bom, boa noite, sou enfermeira Edielson. Lá, o Dielson, né, pediatrando em serviço de tomaterapia em um hospital público. Dielson, responde essa pergunta aí, que tem só manual bem trabalhoso. Não entendi. Tem mais alguma pergunta que devemos colocar na notificação? Acho que eu respondi a sua pergunta, né, Janaína? Luana, procuro muita coisa, mas nada oficial. Do neonatal. Provavelmente são informações assim bem difíceis mesmo. A gente tem o Braden-Kill, né? Agora tem o Braden, que aumenta só a verificação da perfusão desse paciente. Mas geralmente o paciente neonatal, né, a criança, ela sofre muito de lesão por dispositivos médicos, né? Perfusão dela. Como fazer lâmina com os tipos de lesões para facilitar a utilização das coberturas? Não entendi sua pergunta. Com os tipos de lesões para facilitar a utilização das coberturas pelos enfermeiros. Não entendi essa pergunta. A gente vou falar agora, a gente fez um joguinho com um joguinho para categorizar as lesões, um jogo da memória, e os enfermeiros conseguem categorizar as lesões, e vocês conseguem, porque, na verdade, os tipos de lesões, Jefferson, você tem que aplicar o método Timers, né? O método Timers, você avalia o tipo de tecido, e de acordo com aquele tipo de tecido, sinais de infecção, que você determina quais coberturas
e é um casamento. A cobertura responde ao que a ferida precisa. Se tem infecção, eu vou usar um antimicrobiano. Se tem necessidade de desbridamento, eu preciso usar um agente desbridante. E assim vai. E alguém tem algum problema com a equipe que gostaria de fazer alguma mentoria sobre o processo de trabalho? Ó, aqui a Priscila respondendo, tem poucas sobre esse Natal. Mas vai muito, Luana, não vai mudar tanto. Na verdade, as medidas são as mesmas, né? A pele do neonatal, lógico que vai mudar os produtos, mas o comportamento de prevenção, os indicadores, os protocolos, eles vão, de fato, ser muito parecidos com os de adulto, tá? Gente, alguém mais precisa... O que você usava na UTI para assinar as mudanças de decúbito? Muita gente usa o relógio de decúbito, lá nós tínhamos o relógio de decúbito para sinalizar, mas o que tinha muito forte nas UTIs que eu trabalhava era a fiscalização e a cultura de mudança de 2 em 2 horas. Né? E essa anotação do lado do decúbito que o paciente está. Porque, gente, relógio de decúbito no leito do paciente, eu não curto muito, porque vira um quadro na parede. Se você não tem um processo de fiscalização desse relógio, e se o paciente tem alguma limitação para a mudança de decúbito para aquele lado que o relógio, por exemplo, todos vão ficar para o decúbito lateral esquerdo às 2 horas da tarde. Eu não concordo muito com isso, porque se o paciente tem uma limitação para aquela lateral, já vai furar aquele horário, não vai conseguir ser feito. E se não tem alguém para fiscalizar que aquela hora ele foi realmente verificado de fato, você também perdeu todo o sentido do relógio de decúbito, tá? A não ser que ele seja móvel, que você possa virar os ponteiros, alguns lugares usam dessa forma. Tem os relógios que você pode mudar o ponteiro. Josi, acredito que a melhor forma de incluir a equipe médica na prevenção de LP seria a criação de tipo de prevenção multidisciplinar. Olha, gente, os médicos, eles engajam muito no seu trabalho quando eles veem, né? Acho que, não sei se a Dani está aí hoje, né? A Dani, ela começou a mentoria, começou na comunidade anti-lesões, e um médico começou a perceber as visitas delas diárias na UTI, né? E implantando, né, esse processo de busca ativa, e quem reconheceu que ela já estava fazendo isso, primeiro foi o médico. Então, e quando a gente implantou também o calendário que eu mostrei lá nos stories, quando a gente implantou o calendário, estamos a 1 dia sem lesões, estamos a 2 dias sem lesões, né? Quando a gente foi fazer uma reunião de análise crítica, um dos médicos falou, olha, já estamos há 17 dias sem lesões nessa UTI. Então, ele estava junto, engajado e comemorando os 17 dias. E a equipe toda estava comemorando. A gente fez esse calendário, né, que, inclusive, eu vou dar de presente também lá na comunidade. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O calendário é bem legal, Josi. A gente... Igual aquele anúncio que tem nas empresas, né? Estamos há 1 dia sem acidentes de trabalho. A gente fez... estamos há 1 dia sem lesão na UTI. Ele ainda foi promovido... Na ABC prestou uma terapia, abre seu curso logo. Nós vamos abrir hoje, nós vamos abrir amanhã, aprender a gerenciar, não sei por onde começar. Assim, essa dúvida é muito comum, Jefferson. Comprometimento da equipe fundamental para alcançar bons resultados. Nós vamos abrir. Ó, trouxe aqui hoje, a Pri nem sabia, né, Pri? Ela já tinha me dado autorização, né,
para mostrar, mas a Pri tá, acho que comigo desde o início, ela fez a mentoria, e gostou assim, dos meus processos, né, da forma com que a gente trabalha, né? Hoje é uma enfermeira mestre, sou uma terapeuta da rede privada, montou o time de pele dela, falei, passou da hora de você montar esse grupo de pele, Pri, daí ela foi montando e caminhando, gente, batendo cabeça, e a gente vai treinando, porque as meninas que a gente traz para o grupo são meninas interessadas no tema, não são meninas que dominam o tema, a gente tem que ter paciência e delegar funções mais simples, funções de prevenção é muito fácil você delegar, né? Elas não precisam avaliar feridas, né, para serem expert em avaliar feridas primeiro. Primeiro você vai dando funções de busca ativa, notificação, para que o seu processo de implementação de medidas esteja aí, fazer o calendário, olhar o relógio de decúbito, né? E caminhando aí para o treinamento admissional, né? Que a gente também trouxe essa aula do treinamento admissional, muito importante a gente, na hora de treinar a equipe, treinar quando eles estão entrando, quando eles estão extremamente abertos para receber aquela informação, né? Então, e a Pri, no mestrado dela, desenvolveu um aplicativo sobre DAI, sobre categorização e medidas, e só está esperando aí os processos burocráticos para poder divulgar isso para o Brasil, né? Então, é uma honra tê-la na comunidade, uma parceira, virou uma amiga hoje a gente fala semanalmente, às vezes diariamente, né? E eu tenho que honrá-la aqui, porque ela é muito engajada nesse processo de prevenção, e é uma honra tê-la. Enfermeira Dani também, Amorim, gente, eu não trouxe todas da comunidade, tá? Não fiquem com ciúmes, mas realmente, assim, eu trouxe os casos aqui. A Daniela Marim começou do zero, fez a mentoria também, entrou na comunidade, ela diminuiu de 10. Quando ela chegou no hospital, ela estava igual o Jefferson aí, não sabia por onde começar, o que eu faço, fez a mentoria, diminuiu de 10 lesões, ela tinha uma UTI com todos os pacientes graves, tinham 10 lesões. No mês passado, ela teve 2 lesões, e que a gente acha ainda que eram falências de pele, mas lá ela não consegue ainda tirar do indicador por fatores diversos, né? Não é ainda uma decisão comum, em 6 meses, gente. Então, é possível. Imagine você carregar o seu nome, o médico, né, viu que ela estava passando nas UTIs a todo tempo lá, e implantando as medidas, e o reconhecimento. E se ninguém reconhecer também, a sua satisfação de fazer e saber que foi o trabalho dela, ela sabe que ela fez e o que ela fez para... Não sei se a Dani está aí, né? E vários depoimentos aqui, a Juliana do Hospital 9 de Julho, né? A primeira vez que um curso que abrange de fato, a atuação de enfermeiras estomaterapeutas com nossas dificuldades administrativas, educativas e também técnicas, excelente abordagem e grupo de conversas com os nossos pares. Não sei se é curso a definição correta, me sinto num grupo de estudos. A Gi, do Hospital Lefort, também, trabalhar com prevenção de LP desafiador, esse curso me trouxe mais motivação para continuar com novas ideias, para análise de eventos, e não são depoimentos comprados, tá, gente? Ferramentas para treinamentos dinâmicos, engajamento da equipe, entre outras coisas. Recomendo de olhos fechados. Aqui a Dani falando, né? Comecei a auditar os prontuários com maior frequência, para ver se estavam seguindo os protocolos, baixamos a meta de incidência de 10% para 7%, e ainda assim conseguimos ficar com 80 dias sem ALP. Então, olha só a satisfação dela. Treinamento em mudar a visão da equipe com momentos de conversa, estudar o perfil do paciente para enfatizar ainda mais os protocolos, né, que são os primeiros passos que eu mostro lá na comunidade, né? Diagnosticar qual é o seu verdadeiro problema. Às vezes você acha que o seu problema é dimensionamento, a equipe não é, às vezes o seu problema é material, às vezes o seu problema é casar com a gestão, aí essa questão dos indicadores, tá? Então, a gente fala sobre tudo isso lá, tá? Então, o que é, então, a comunidade anti-lesões, que algumas pessoas perguntaram aí, e para quem é a comunidade? Para enfermeiros, tá, gente? Isso aqui é um processo de gestão, de enfermeiros, de implementação. Geralmente, quem está trabalhando aí com esse dado, com essa questão, são enfermeiros. Podem fazer outros profissionais? Pode fazer vários profissionais, mas é voltado para o profissional enfermeiro. Né? Não vou excluir outro profissional, mas a gente desenhou esse formato
para enfermeiros, porque é a minha trilha, você não precisa passar pela minha trilha de aprendizagem, né, que eu levei 8 a 10 anos aí inseridas em grupos de pele, por isso que eu falo, montem grupos de pele, vivenciem o que é grupos de pele, para vocês montarem essa autoridade mesmo no assunto, né? Então, deixa eu admitir aqui a Yara. Para quem não é a comunidade, ela não é desenhada para o profissional técnico de enfermagem, por exemplo, ela não é para o profissional que quer avaliar feridas. Aqui a gente dá o curso de avaliação de feridas para vocês treinarem o grupo de pele, o curso está lá, vocês podem usar para treinar o pessoal do grupo de pele, para vocês não precisarem ficar dispondo desse tempo para treinar, mas ele não, o objetivo dele não é avaliar feridas, o objetivo dele é gerir a estomaterapia dentro do ambiente hospitalar, tá? O preço que se paga por não estar dentro da comunidade é ter dúvida, é ter que trilhar seu caminho sozinho, é ter que ficar tentando, é tendo que ter ideias, né? Lá as ideias estão todas mastigadas para você, de pessoas que já passaram por isso, é essa troca de informações aí, né? Com o grupo, né? Não sei se as meninas que estão aí no grupo, se quiserem colocar o que vocês acham aí do curso, para eu não passar por mentirosa aqui, né? E o que é o método antilesões? Né? Mais de 20 anos de experiência, né? Colocados em um método do mapa mental. Eu fiz um mapa mental da lesão por pressão, desde processo de notificação, protocolo, o que a equipe tem que fazer. Eu fiz um roadmap e trago eles esmiuçar tudo o que tem que ter para você conseguir gerir aí o processo, né, de estomaterapeuta, de enfermeiro dentro da instituição, e isso é impagável, tá, gente? Porque não tem nem como colocar preço nesse método que eu desenhei. O planner de trabalho é um planner em PDF, onde eu faço perguntas para vocês, e você é tipo um diário de bordo, né? O que você precisa fazer antes de implantar o processo de prevenção? Já checou isso? Já checou materiais? Já checou o prontuário? Já checou na SAI? Já checou, né, as suas estratégias? Já treinou a equipe, né? No processo antes, no durante, o que você está fazendo? No depois, como foi? Né? Então, é um diário de bordo onde você pode imprimir, né? Você pode imprimir e se guiar para ver se todas o checklist da prevenção está ali, né? Vou dar também um checklist para vocês, tá? Você não vai precisar pagar por esse planner, porque eu vou te dar. Ferramentas de gestão, todas estão dentro desse planner. Diagrama de Chikawa, né? O método FOFA, né? Que é o método para você verificar quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, o que você precisa ver de oportunidades ou de ofensores no seu método, né? O plano de ação. A metodologia ativa e os treinamentos dinâmicos. Então, a gente tem uma aula, né, com uma enfermeira de metodologia ativa, o que é a metodologia ativa, como você utilizar. Fora isso, eu vou dar para você todas as brincadeiras que eu faço, né, a metodologia de treinamentos e jogos que eu faço, eu vou dar em PDF para vocês. Aulas com professores convidados, impagável. Então, a gente tem aula de auditoria, aula de como saber o custo da economia e a economia da prevenção e do tratamento com a Janaína Ornelas. A gente teve aula com a Camila Mendonça, que fez a escala ELPO, com a Vana Paranhos, que fez a escala Braden, né? Aula com as meninas da Coloplástica, que trouxeram as subescalas de Braden, como a gente fazer, tá tudo lá gravado, gente. Vocês vão ver na página, tá? Da Stoma Lovers. Os bônus, um curso de protocolo, como se implantar o protocolo de dispositivo para incontinência fecal, está lá gravado. Os jogos interativos que eu vou dar para toda a comunidade, para você treinar a sua equipe em PDF, e o planner em PDF. Os jogos são os jogos da memória, o passa ou repassa, gerenciamento do tempo e o jogo da dermatite, né? Então, o jogo da memória é esse daqui, vocês vão imprimir e passar o contact, né? Para ele ficar de um lado com a sigla aí, ou você pode pôr a sigla do hospital de vocês, né? E do outro lado ele tem que
que verificar qual foto, lá tem as regrinhas, tá? Qual foto de lesão, por exemplo, estágio 1, tem a foto da estágio 1, ele tem que descobrir se ela é estágio 1 mesmo, através da foto, casar com o nome da estágio 1. E eles confundem a lesão tissular profunda com a inclassificável, então eles começam a aprender pelo jogo da memória. Eu já testei muitas vezes, dá muito certo, eles entram numa competição assim, parecem criança jogando. Esse aqui é o jogo do passa ou repassa, onde você faz perguntas sobre auditoria, sobre admissão, sobre a passagem de plantão, onde está o momento da prevenção, tá? E aí você pode fazer 2 ou 1, quem não tem o passa ou repassa, né? Lá a gente tem eles apertam um botão, acende a luz e mostra quem ganhou, mas é para ser 2 ou 1, e eles têm que responder as perguntas relacionadas à prevenção. É muito legal também, porque eles entram numa competitividade entre uma equipe e outra. O jogo do gerenciamento do tempo, eles têm que me mostrar dentro do plantão deles qual o momento que eles vão fazer a prevenção, também é muito legal. E lá tem E o jogo da dermatite, né? O jogo da dermatite, na dermatite com fungo, que produto você vai usar? Daí ele tem que colocar o produto que ele vai usar, e aí vocês montam conforme o protocolo de vocês. São só ideias que dá para vocês adequarem ao ambiente de vocês, tá? O jogo da missão secreta, onde você tem que encontrar a vítima suspeita, qual é a vítima suspeita do andar e quais os fatores de risco que você vai atuar, né? Quais são as pistas de que ele está tendo um bom... Por exemplo, ele tem que reconhecer o Braden, e aí ele não pode estar com diarreia, ele está no colchão adequado ou com coxim, se ele tem dispositivo, qual que eu tenho que proteger. É um jogo bem legal também, a gente vai passar em PDF para vocês, tá? E o planner, né? Aqui está o diagrama de Ishikawa, né? Se o seu problema o diagrama de Ishikawa, gente, é quando você tem uma lesão, você faz o diagrama de Ishikawa, pode ser o diagrama de Bowtie também. Você tenta descobrir por que aquele paciente teve a lesão. Foi problema técnico, foi problema de manutenção, foi problema da equipe, foi o fator de risco do próprio paciente, foi intrínseco, foi extrínseco, tá? Então, dá para você fazer análise crítica com esse diagrama. E qual que é o valor para estar dentro da comunidade? Gente, a gente tem investimento com o professor, a gente paga os professores, tem as plataformas, a plataforma do Hotmart. Então, é o meu trabalho, é o trabalho, né, do meu suporte, que é a Rayana, que também faz toda a divulgação. Então, esse é o nosso trabalho. Então, a gente fez assim, um investimento mínimo mensal para vocês, para a gente conseguir também ter o maior número de enfermeiras sem ficar esfolando aí vocês, tá? Então, somente amanhã, com R$300 de desconto, tá? Então, vão ser 12 parcelas de 116 por R$116 por mês. Vocês têm tudo isso, tem sempre aulas com professores convidados, tem 4 mentorias comigo, onde a gente direciona os projetos, e vocês têm um ano de acesso ilimitado à comunidade, onde vocês podem assistir as 30 horas de aulas que tem lá, acesso a todas as aulas e acesso às aulas que virão. Agora, dia 16, a gente tem aula de práticas integrativas no ambiente hospitalar, a gente vai ter no dia 26 a enfermeira que chegou a um nível corporativo, como ela atua no processo de prevenção, a gente vai ter aula com o professor de Excel, como planilhar esses dados e como gerar gráficos para gerar um efeito aula lá no seu gestor, né? Como mostrar esses dados para a gestora, a gente vai ter uma aula de Excel, a gente vai ter aula sobre dor, a gente teve aula de paliativos, teve aula de matriz dérmica, teve aula de terapia por pressão negativa, olha, teve aula de um monte de coisas, vocês vão ver depois lá na página, porque eu não vou conseguir falar de mais de 12 aulas a gente teve no ano passado. Esse ano a gente teve mais de 3 aulas por mês, né? Esse mês a gente vai ter mais de 4 aulas. Se você, amanhã, né? Então, amanhã, até às 0 horas, é esse preço. Se você não comprar até amanhã, daí do dia 8 até o dia 13, vai para 1.497, tá? Daí eu não sei quanto fica em 12 vezes. Rayana, se você puder escrever aí no chat quanto vai ficar em 12 vezes,
mas fica por volta aí de 12 de 140, tá? Do dia 8 a 13 de março. Quem tiver problema com cartão, problema para pagar no cartão, acho que dá para dividir em 2 cartões. Se quiser pagar no boleto, amanhã não é possível pagar no boleto, só a partir do dia 8, depois vocês vejam com a Rayana, para que vocês consigam entrar na comunidade, que isso não aperte vocês, tá? Então, aqui, 4 mentorias ao vivo, aula com os professores convidados, mais de 30 aulas gravadas, acesso ilimitado por 1 ano, 4 jogos em PDF, na verdade 5, porque eu vou dar o jogo do Vítima Suspeita, e mais o jogo da balada, vou fazer o relatório de como o jogo... a gente fez a balada da prevenção, é muito legal também a balada da prevenção, eles entram como se fosse dentro de uma danceteria, e eu faço analogias da hora da prevenção com a hora da balada. Por exemplo, por que a gente faz... Vamos fazer um selfie? Por que a gente faz selfie na balada? Para registrar, não é? Então, quando a gente muda o decúbito, a gente também tem que registrar esse momento de prevenção. Então, a gente fazia várias brincadeiras, analogias, sai briga na balada, a gente vê evento adverso na balada, o que tem que fazer? Tem que fazer o BO, não tem? Então, aqui dentro do hospital, quando tem evento adverso, a gente tem que notificar. Então, a gente fez toda essa bagunça e eles aprenderam muito, reduziu muito o número de lesões depois que a gente fez essa balada. O planner e dentro dos 6 meses, gente, estou planejando a dar o protocolo de prevenção com as medidas na SAI e as medidas do protocolo de prevenção para vocês em PDF, tá? Não consigo fazer essa semana, mas dentro dos 6 meses estou prometendo o PDF do protocolo de prevenção. E aí vou procurar também o de neonatal. A minha vida foi muito em adulto, tá, Luana? Mas a gente está trazendo, o Gelson vai dar aula, inclusive, na comunidade, porque a gente tem muito mesmo essas dúvidas com o neonatal. O Gelson vai dar uma aula da experiência dele, né, num serviço que cuida de pediatria, e ele vai dar aula da experiência dele lá dentro da comunidade também. Garantia. Em 7 dias, se você não... Você pode entrar, vasculhar o que tem lá de aula, vasculhar lá dentro da comunidade. Se você não gostou, não é para você, é só você falar, não quero mais, desistir, a gente devolve o seu dinheiro sem perguntar nada, tá bom? Deixa eu ver as perguntas aqui. Vejo que ainda as pessoas estão presas na questão do relógio. Posso disponibilizar um método denominado recordatório só para quem estiver na comunidade? Top, Elaine. Eita, lógico que pode. Certeza de Elson, de fato, uma virada de chave. Legal, Elaine. Elaine, queria compartilhar minha experiência do time de pele com o grupo. Ok. Utilizando o método pit stop para rever paciente por paciente, incluir a condição. Daí a Adriele, ela fez 1 dia de prevalência de lesões por pressão na unidade que ela estava. Ela parou o hospital inteiro para fazer quantas lesões havia na prevalência de lesões. Ela também é da comunidade. Como mostrar os planos de saúde, a necessidade de materiais, prevenção, tem uma aula da Janaína Ornelas lá falando sobre isso. Comprometimento da equipe fundamental, você mostra, Josi, o quanto custa prevenir e o quanto custa tratar. Prevenir custa 5 vezes a menos do que tratar, tá? E, gente, eu vou abrir agora a oportunidade aqui para a Pri falar. Rai, você está aí? Dá Sim, estou. Vou abrir, tá? Tá. Oi, Pri. Seu microfone está... Oi, Elaine. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou E a aí, Priscila. Pri, me conta como que foi para você participar da comunidade? Que era a Priscila antes, que era a Priscila depois?
Vou resumir um pouquinho aqui da minha história, tá certo? Eu sou Priscila, sou de Fortaleza, eu trabalho em um hospital da rede privada, o maior hospital que a gente tem na nossa cidade, e eu sou gestoterapeuta responsável pelo serviço. Eu conheci a Elaine em 2019, antes da pandemia, numa live que ela deu sobre protocolos de prevenção, e desde esse momento que a gente vem se comunicando. Eu nunca a conheci pessoalmente, mas Vamos nos conhecer agora, no congresso. Exato, mas a gente tem muito contato, assim, realmente pela rede social, né? Então, a minha história na comunidade, ela veio porque eu já gostava muito desses processos de prevenção. Eu sempre fui apaixonada por isso. Eu acho que a prevenção pode mudar o mundo, mas a gente também tem que mudar um pouquinho para que isso aconteça. E eu entrei na comunidade justamente por conta de tudo isso, desse meu objetivo e por ter visto nela uma fonte de inspiração. E aí, realmente, a comunidade é algo que agrega muito, a gente aprende muito, né? A gente tem essa oportunidade de compartilhar a experiência com pessoas de outros estados, né? E para a gente ver que o problema não é só aonde a gente vive, né? Não é só onde eu estou, né? Outras pessoas também têm o mesmo problema que o nosso. Então, assim, é uma oportunidade muito grande da gente estar tendo esse conhecimento e estar colocando isso na prática. E um dos projetos que eu fiz foi com relação a times de pele. Eu já tinha vontade de fazer, de criar um time de pele, e eu vi essa realidade nos congressos que eu fui da gestoterapia e vi que era viável para a minha realidade. E aí eu construí esse projeto e junto com as lideranças, né, do hospital onde eu trabalho, a gente fez a construção desse time. Esse projeto eu fiz em 2020, mas aí com a pandemia ele nem nasceu, porque não tivemos condições, mas em 2021 eu disse que eu ia fazer. E aí, em plena pandemia, em fevereiro, na segunda onda, eu criei esse time, né, com pessoas, claro, né, a gente tem que colocar pessoas que gostem, né, da temática, né, que estejam engajadas nisso, né, pessoas parceiras suas. Então, a gente criou esse time, um time com 30 pessoas, né? A estratégia que eu utilizei para selecionar as pessoas, além de gostar da temática, eram pessoas que estavam em unidades onde tinham maior número de lesões, e com esse time foi criado um protocolo de prevenção de lesão por pressão em posição prona, e essas pessoas foram multiplicadoras desse processo dentro do hospital, me ajudando, né? Então, assim, foi algo bem bacana. Já vamos para o segundo ano, eu vou reiniciar as atividades e vou fazer de uma forma diferente, mas a gente precisa ter ciência que é um desafio, né? Nem todos que estão ali vão continuar, mas você sabe muito bem quem é que vai ficar com você até o final. Então, e a gente construiu todo o regimento, né? Como que vai ser para selecionar essas pessoas, né? A gente foi pensando ali, como a gente vai selecionar, o que vai ser, como a gente vai fazer a prova, o que eu vou ver com a minha gestão, quem que vai participar, né? Tudo isso. E se fez diferença para você, Pri, eu fico muito feliz, porque só mostra, né, que fez diferença. Já está no segundo ano, né, na comunidade. Por isso a gente tem as aulas com os professores, né, que nos agregam muito ali, e a metodologia também para que ela possa ali se sentir cada vez fazendo mais, né? Quando você tem um projeto, gente, para você ir para o seu dia de trabalho fica mais leve, né? Quando a gente está indo sem direção, sem um projeto, sem saber para onde ir, aquilo fica pesado, né? Se torna pesado. E de projeto em projeto a gente vai, né, construindo aí uma história. Com certeza. E com isso, além do time de pele adulto, né, eu consegui no segundo semestre, respondendo aí uma das perguntinhas que teve da Luana, a gente construiu o time de pele pediátrico, para justamente ter essa especificidade da ANEL e da pediatria, né? Então, hoje a gente tem no hospital 2 times de pele adulto e time de pele pediátrico, né? Aí a gente vai caminhando sempre com ações. É isso, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço.
um depoimento genuíno, né, e espontâneo, é muito bom. Acho que tem a Thalita também aí, que é aluna, se quiser falar, Thali, escrever aqui. Tem alguém levantando a mão, Rai? Porque daí eu não sei aqui administrar quem A vai Thalita falar. levantou, eu já acionei ela aqui, e o Ezequiel também está com a mão levantada desde o início, não sei se foi por engano. Ah, tá. Se ele quiser escrever, né? Olá, Elaine. Oi, Thalita falando. Thali. Obrigada, viu? Eu estou passando mesmo para afirmar, né, que realmente é uma oportunidade que nós que gostamos da prevenção, do cuidado, né, com esse lado do perfil da enfermagem, é uma oportunidade de sempre estar se atualizando, né, por dentro dos assuntos, por essa facilidade, né, que você promove de conhecer os melhores, né? Porque eu estou desde a primeira edição, né? Eu renovei, estou na segunda edição da comunidade, né? Eu, a Pri, acho que tem mais outras, né? Que continuaram seus alunos. E é uma coisa que eu acho que é o que faz a diferença nesse mundo da prevenção, né? É um mundo pequeno, né? Porque hoje eu até falei com a Rai, acho que não tem muita gente interessada em prevenção, não, né? A gente vê mais as pessoas querendo cicatrizar feridas, né? Mas essa gestão da prevenção, se vocês soubessem o quanto... porque gerir tudo, gente, todo mundo... Vocês pensam que não, as pessoas estão prestando atenção no que a gente está plantando ali dentro do hospital, né? As pessoas começam a te indicar, os médicos começam a te indicar, e você começa uma vida fora, tão sonhada autonomia e independência do enfermeiro, ela vem com esse plantio que a gente constrói dentro do hospital, né? No CLT, eu tenho muita honra e muita gratidão assim ao CLT, né, que a gente reclama muito do serviço de enfermagem dentro do hospital, mas foi o que pagou desde o papel higiênico até o meu apartamento, quem pagou foi a enfermagem, né? Quem pagou foi o meu trabalho no CLT. Então, eu tenho que honrar muito isso. E logo, todas as construções que eu fiz na estomaterapia, na área de feridas, tudo isso também só construiu a ponto de eu chegar a dar palestras, a ser convidada a ser speaker, a ser convidada a ser sócia da Prevene, tudo isso foi construído nesse conhecimento, né? E não foi à toa, né? Ô, Thay, o que é para você estar dentro da comunidade? Qual o sentimento? O sentimento é de que, mesmo hoje não tendo a vivência mais no grupo de pele, né? Eu fiz parte 8 anos de um grupo de pele, fiz parte da implantação. Então, esse processo todo que você passou aí para a galera em 3 dias foram 8 anos, né? Passar por essas capacitações que você passa para a gente, né? Esses contatos que a gente tem de uma forma acadêmica, para mim é só de ver que realmente eu não preciso estar inserido, é perfeito um grupo de pele, é perfeito você estar inserido numa equipe fazendo isso, mas olha quanta coisa que você pode fazer num serviço que não vai ter isso, né? Então, você, enquanto enfermeira assistencial, que detém esse conhecimento e que talvez não seja o momento que a instituição veja que ali precisa de um grupo de pele, mas você pode fazer diferença, né? Então, para mim, hoje, no meu dia a dia de pandemia, né, que é UTI, Covid, urgência, emergência, para mim, eu não deixei de aplicar o que eu venho renovando, né? Então, no seu dia a dia, né? Então, a comunidade, para mim, é meu livro de bolso, meu manual, Bíblia, por aí vai. Obrigada, Bíblia.
Ô, Thalita, seu vídeo tá desligado. Isso, que para quem não sabe, eu falo tanto que a Thalita, que é a dona da frase Missão Possível, é ela. E a enfermeira que viu... É uma missão possível, e a Thalita viu acontecer num hospital público, né? Quando ela participava do grupo, ela viu os índices baixarem com as implantações de medidas no público, no hospital público, onde a gente tem tantas dificuldades, né? Com equipe, número, é isso aí. Obrigada, viu, Thalita, pela parceria, pela confiança. E é isso aí, minha gente. Eu agradeço vocês que ficaram aí os 3 dias. Amanhã, às 7 horas, a gente abre a inscrição, né? Amanhã, às 7 horas, a gente põe o link lá de compra, né? E quem aproveitar até às 0 horas, né? O preço promocional, menos R$300 aí. Indo aí nos outros dias, ele vai para o preço normal e é lógico que a gente tem, né, os nossos custos aqui, por isso também que a gente teve que subir aí um pouquinho. E eu agradeço, eu espero que eu tenha plantado uma semente aí da prevenção, da gerenciamento, do empoderamento, dessa grandiosidade que é implantar estomaterapia dentro de um hospital, e que vocês tenham aproveitado esses 3 dias. As aulas ainda ficam gravadas, né? Gravadas nessa semana, tá? Para vocês, e depois a gente tira do ar, tá bom? Então... A foto, Elaine. A foto, vamos tirar a foto. Quem quiser abrir as câmeras, gente, o pessoal é meio tímido para abrir as câmeras. O pessoal da enfermagem não fala muito, essa turma ainda falou mais, e não abre muitas câmeras. Nos cursos de marketing que eu vou, todo mundo abre câmera, todo mundo fala, mas os enfermeiros são mais quietinhos. Obrigada, Ana Carla. Obrigada, Lilian. Obrigada, viu, gente? Deixa eu parar de compartilhar aqui, a gente vai tirar nossa foto para ir lá para Stoma Lovers. A Lilian, Gislaine, Silvana, Luana. Luana já conheço também. Luana também é guerreira, hein? Ela implanta lá, ela é arretada. Implanta muita coisa. Jéssica, Ezequiel também conheço. Também agradeço pelo conhecimento compartilhado. Obrigado, Fátima. Assiste as 3 aulas, vai ficar lá na comunidade. A Dani está aí, gente. A Dani, a mulher que reduziu lá, eu não vi, ficou quietinha, mas tá bom. Pronto, Elaine, tá certo? Vamos lá. Vamos lá, né, gente? Última foto aí. Peraí. Tirar aqui. Só um minuto, gente. Só apagar isso aqui, senão vai aparecer. Vai lá. 1, 2, 3. Deixa eu ver se deu certo. Aí, a gente podia ter vindo com uma taça de champanhe hoje, né, hein, Dani? Vinho. Vinho, sempre. A gente podia ter vindo uma taça de vinho hoje para comemorar os 3 dias. Olha, 21 pessoas, um domingo foi ótimo. Obrigado mesmo, viu, gente? Amanhã, às 7 horas, presta atenção lá, vai abrir o carrinho. E bem-vindas novas alunas que tomarem essa decisão de se desenvolverem aí junto com nós na comunidade. Beijo, até mais. Beijo, tchau, gente.